O cliente instalou 15 hastes de aterramento, uma quantidade de hastes 3 vezes maior do que a norma da concessionária indica, e mesmo assim, a subestação dele não passou no teste de resistência da malha de aterramento. Mas afinal, por que a instalação com um aterramento superdimensionado pode reprovar em um laudo técnico? Este é um caso real onde o erro de execução de um eletricista atrasou a energização de uma subestação de 300 kVA. Neste vídeo, eu vou te mostrar os bastidores da medição de resistência da malha de aterramento e você vai entender a diferença crucial entre estudo de malha de aterramento e laudo de aterramento e por que um serviço é muito mais caro que o outro. E eu vou te mostrar o erro bizarro que encontrei nessa inspeção que fez 15 hastes de aterramento terem uma resistência altíssima. Vou te mostrar as regras de ouro da execução que, se ignoradas, fazem você perder todo o seu trabalho e ter que refazer a malha de aterramento do zero. Há alguns dias, recebi um contato de um cliente com uma demanda urgente. O cenário era o seguinte: ele possuía uma subestação de 300 kVA instalada, alimentando 4 muretas de medição e precisava solicitar a ligação da energia. Mas para realizar essa solicitação junto com a concessionária e energizar uma subestação em posto simplificado, é necessário apresentar um laudo de aterramento da subestação. Sem esse laudo, a concessionária não dá andamento no processo. A urgência do cliente era que ele precisava desse laudo o mais rápido possível. Na engenharia é muito comum aparecer serviços urgentes como esse, que precisam de solução rápida. Conversando com o cliente, ele informou que a malha de aterramento já estava instalada e que já era possível fazer a medição. Vou explicar um pouco mais sobre esse caso. O cliente possui uma subestação de 300 kVA e é muito comum que esse tipo de subestação seja instalada em postes. Podemos chamá-la de posto simplificado. Na maioria das concessionárias do Brasil, subestações de até 300 kVA são instaladas em postes. Se a demanda for superior, aí o tipo de subestação já muda. Acima de 300 kVA, ela pode ser abrigada, compacta ou blindada, dependendo de cada situação. As subestações em posto simplificado são mais simples e não exigem alguns estudos que são indispensáveis para outros tipos de subestações. No caso desse cliente, a concessionária de energia que vai atender a essa unidade é a Equatorial Energia do estado de Goiás. E nessa concessionária não é necessário a aprovação de projeto para subestações em posto simplificado. Apenas a solicitação de orçamento de conexão já substitui a necessidade desse projeto. As subestações em posto simplificado também não precisam de estudo de proteção e seletividade e não precisam de estudo de malha de aterramento. Mas o laudo de aterramento é completamente indispensável. Você que está assistindo esse vídeo pode achar um pouco sem sentido esse ponto. Como o estudo da malha de aterramento, que é um estudo muito mais completo, não é obrigatório, mas a concessionária pede o laudo de aterramento, que é muito mais simples. Vamos responder essa pergunta em partes. Como funciona o estudo da malha de aterramento? No estudo da malha de aterramento, você precisa fazer medições de resistividade do solo. Depois, você faz a estratificação do solo em camadas, calcula tensão de toque e tensão de passo, para garantir a segurança das pessoas que vão transitar próximos à subestação. E eu vou falar para vocês, esses cálculos não são simples, eles são complexos e exigem muito conhecimento técnico. E por causa da complexidade, esse estudo leva tempo e é caro, é um serviço caro. Já o laudo do aterramento, ele precisa apenas de uma vistoria no aterramento da subestação, onde é feito uma inspeção nas hastes de aterramento e nas conexões. Além disso, é feita uma medição de resistência da malha de aterramento, onde utilizamos um termômetro para realizar essa medição. Em comparação com o estudo da malha de aterramento, a elaboração desse laudo é bem simples. No estudo da malha de aterramento, você faz
os cálculos e afirma que a malha de aterramento garante a segurança das pessoas que circulam próximos à subestação. No laudo de aterramento, você apenas informa o valor da resistência da malha de aterramento para a concessionária. Isso pode até passar uma insegurança referente à eficácia das malhas de aterramento das subestações em posto simplificado, ou até mesmo indignação em algumas pessoas. Inclusive, já vi profissionais na área indignados com essa situação, dizendo não entender o porquê a concessionária não cobra o estudo da malha de aterramento em todas as subestações. Mas a resposta para essa questão é bastante simples. E eu vou te explicar. A exigência do estudo da malha de aterramento está ligada principalmente à segurança das pessoas e ao comportamento das correntes de falta no solo. Nas subestações abrigadas, os equipamentos ficam em cabines ou salas elétricas, onde há presença frequente de operadores e equipes de manutenção. Em caso de falta fase terra, correntes elevadas podem circular pelo sistema de aterramento, provocando elevação de potencial no piso e nas estruturas metálicas, gerando tensões perigosas de toque e de passo. Por isso, é necessário dimensionar a malha e verificar se os valores permanecem dentro dos limites seguros, conforme exigido por normas como a NBR 15751 e a NBR 5410. Já nas subestações aéreas, os equipamentos ficam instalados no alto dos postes, fora do alcance das pessoas, reduzindo significativamente o risco de contato direto. Nessas situações, as concessionárias geralmente adotam padrões construtivos, com números de hastes e resistência máxima de aterramento, o que dispensa, na maioria dos casos, um estudo detalhado. Em resumo, o estudo da malha é necessário quando há permanência ou circulação de pessoas próximas às estruturas aterradas e risco de tensões perigosas. Quando os equipamentos estão fora do alcance e seguem padrões da concessionária, esse estudo normalmente não é exigido. Agora que já entendemos a diferença desses dois tipos de subestações e o que é necessário para cada caso, vamos falar sobre a visita técnica que eu fiz para realizar a medição de resistência de aterramento da subestação. A Equatorial Energia demonstra na norma NT0002 o desenho das subestações em posto simplificado e indica a quantidade de hastes necessárias para as subestações em posto simplificado. No caso aqui, são 5 hastes recomendadas. A subestação do cliente que eu visitei tinham 15 hastes, 3 vezes mais que o necessário para a subestação. Quando me deparei com essa quantidade de hastes, pensei que seria uma medição tranquila, que a resistência da malha seria baixa e a malha da subestação passaria no teste tranquilamente. Porém, na primeira medição a resistividade deu alta, e eu achei isso muito estranho. E para confirmar, fiz mais 2 medições, em hastes diferentes, e o resultado continuava alto. Então, fui fazer uma inspeção minuciosa na malha de aterramento e me deparei com isso aqui. Como vocês podem ver, a malha de aterramento não estava devidamente enterrada e em um ponto a malha estava aparente. O eletricista responsável por fazer a malha de aterramento não se deu ao trabalho de abrir uma vala para enterrar a malha, apenas jogou um pouco de terra em cima. Isso, com certeza, prejudica o escoamento de falta e gera risco às instalações da unidade. Eu fiquei pensando em como um serviço mal feito prejudica uma instalação. As medições estavam ruins e tudo isso por causa de um serviço mal executado. E do que adianta ter o trabalho de fazer esse tipo de serviço mal feito só para ter que refazer tudo depois? Nesse caso, eu percebi que nós engenheiros temos que nos atentar para isso. Essa prática de alguns profissionais de achar que só a haste fincada no chão já é suficiente é mais comum do que se imagina.
Já presenciei outro caso muito parecido, só que dessa vez foi em uma medição para um canteiro de obras. O canteiro de obras ele era atendido por um padrão trifásico e o eletricista fez a malha indicada para esse tipo de caso, em formato de triângulo, com a distância de 3 metros de uma haste para outra. Quando fui medir a resistência, aconteceu a mesma coisa, resistência alta. Investiguei a situação um pouco mais, cavando para encontrar a malha e percebi que a malha de aterramento nem estava enterrada. Ela estava em contato com a brita no chão. A única parte da malha de aterramento que estava de fato em contato com a terra eram as hastes de aterramento. A brita funciona como um isolante, evitando que as correntes nocivas se espalhem pelo solo. Esse foi outro caso em que me deparei com uma malha de aterramento mal feita. E se o aterramento está mal feito, não tem outro jeito. Tem que refazer tudo de novo e perder todo o trabalho. É como aquele ditado diz: se não quer refazer, faça certo da primeira vez. Para não cometer erros, sigam essas dicas. A malha de aterramento deve ser instalada a uma profundidade mínima de 50 centímetros. Dessa forma, você garante melhor a estabilidade elétrica. A malha de aterramento deve ser instalada a uma profundidade mínima de 50 centímetros, garantindo melhor estabilidade elétrica, proteção mecânica e condições adequadas para a dissipação de correntes de falta e sobretensões. As hastes de aterramento devem ser espaçadas por uma distância mínima igual ao seu comprimento. Por exemplo, hastes de 2,40 m devem ser instaladas com o espaçamento mínimo de 2,40 m. Se você utiliza a haste de 3 metros, a distância de uma haste à outra deve ser 3 metros. Isso evita a sobreposição das zonas de dissipação e melhora a eficiência do sistema. Utilize conexões confiáveis entre a malha e as hastes. A solda exotérmica é considerada um padrão de excelência, enquanto conectores certificados como o GTDU também oferecem boa confiabilidade quando corretamente instalados. Todas as massas metálicas não destinadas à condução de corrente elétrica, como guarda-corpos, estruturas metálicas, tubulações e carcaças de equipamentos, devem ser interligadas ao sistema de aterramento, garantindo equipotencialização e segurança contra choques elétricos. Antes da execução, sempre que possível, realize a medição da resistividade do solo. Esse dado permite dimensionar corretamente o sistema e escolher a solução mais eficiente. Após a instalação, execute a medição de resistência de aterramento com o terrômetro para verificar se o sistema atende aos valores previstos em projeto e às exigências de segurança. Implante um barramento de equipotencialização principal, o chamado BEP, interligando o aterramento, o neutro, o SPDA e estruturas metálicas, eliminando diferenças de potencial que são muito perigosas. Utilize condutores com seção adequada às correntes de falta e com boa resistência mecânica. Quando exigir sistema de proteção contra descargas atmosféricas, o famoso SPDA, ele precisa ser integrado ao sistema de aterramento para reduzir tensões de passo, toque e sobretensões perigosas. Nesse vídeo, vimos que ser engenheiro vai muito além de simplesmente assinar um papel. Nós entendemos por que as subestações simplificadas exigem laudo, mas não o estudo da malha de aterramento, e como uma execução mal feita pode invalidar um investimento alto em materiais. O aterramento é a segurança da sua instalação. Não negligencie a execução. Se você já passou por uma situação parecida ou encontrou um absurdo técnico desses em campo, comenta aqui embaixo. Não esquece de se inscrever para mais casos reais de engenharia de verdade. Até a próxima.